Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que um dia se fez Filho para nos dar a redenção eterna, nos levar para a alegria do céu, e também é o Espírito Santo, que está nos consolando, que nos leva ao arrependimento, que coloca sobre nós também a iluminação e nos dá a sua companhia no processo que nos leva ao céu, o processo de santificação. No culto desta manhã, que será um pouco mais reduzido, nós teremos a alegria de poder engrandecer a Deus pelas promessas que Ele nos dá. A promessa de que os povos virão aos seus pés, de que os povos estarão diante dEle e renderão graças e honras ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, onde eu lerei do versículo 3 até o 5. Isaías, capítulo 2, de 3 a 5. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vemos nesse texto uma promessa, a promessa de que as nações se dobrariam diante do Senhor. Mas vemos nesse texto também uma ordem. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor são responsabilizados pelo próprio Senhor para levar esta luz aos gentios, para que amem profundamente o Deus que nos ama desde toda a eternidade. No momento de louvor, nós vamos engrandecê-lo, e passo a palavra ao nosso irmão Adolfo para esse momento de gratidão, louvor, adoração ao Deus. Amém. Bom dia a todos que vieram para juntos Deus adorar o nosso Deus. Queria te convidar para de pé. Vamos cantar o Senhor essa manhã, exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem prometido, Ele tem cumprido, Ele tem feito acontecer. E às vezes as coisas são tão assim, diferentes da nossa vontade, mas Deus faz cumprir a vontade dele. E às vezes a gente acha que o negócio não vai dar certo. Deus, na hora dele, no momento dele, faz as coisas acontecerem, dá honra e glória no nome dele. Exaltado seja Deus, Deus nosso Pai, Deus e Pai, está sempre exaltado. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a cruz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, meditente, ao Senhor glorificar, nós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde.
exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e bem Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com vigor hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, exaltado, seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e bem Jesus, exaltado seja Deus, exaltado para sempre seja nosso Deus, que é santo, 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 diz o profeta Isaías, né? Havia ali anjos, havia ali serafins, que falavam, glorificavam aquele que é santo, santo, santo nosso Deus. Jesus confia a terra, de todos os lugares, serão pessoas escolhidas pelo nosso Deus para adorar. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio ao amor, dá-se esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao calor, dá-se esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por eternidade, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Louvado sempre. Esse é minha vida. Tem, Senhor, me oferecer oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero
minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, pra mim oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, hoje que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faça que sai do coração, fica cada dia, Senhor, eu queria mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faça o que sai teu coração, fica cada dia, eu tenha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Cada dia mais e mais. Fica cada dia, eu tenha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, sempre estar ao teu lado, Senhor. Sim, nessa manhã, Deus, nós adoramos e bendizemos o teu nome, Pai. O Senhor é grande, é digno de ser louvado, digno de ser adorado, Pai. Nós nos reunimos, Pai, aqui nesse lugar, nas nossas casas, Pai, com o único desejo, Pai, de adorar o teu nome. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração, e faz, Deus, cada dia mais, que a morada do Senhor em nós nos transforme, nos faz, ó Deus, aptos para a obra do Senhor, Deus, nos leve, Deus, para a obra do Senhor. Coloque esse desejo no nosso coração. Nós sabemos, no nosso entendimento, nós somos criados para te adorar. Mas nós precisamos, Deus, realmente viver para te adorar e bendizer o teu nome, Pai. Recebe nossos louvores, Deus, fala no nosso coração. Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dedicar alguns instantes de oração silenciosa, de intercessão por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão nesse momento abatidos, tristes, preocupados, aqueles que estão angustiados, atribulados. Infelizmente tem crescido o número de contaminados na nossa cidade, que ficou há um bom tempo com um número muito pequeno, mas temos visto, infelizmente, um crescimento. Deus tem um propósito para tudo isso. Para cada ser humano existe uma razão de ser desta pandemia. Para cada nação existe uma razão de ser. E temos que buscar dentro do nosso coração e da nossa consciência qual é a razão disto para nós e resolvermos a questão. Mas cabe à igreja interceder de uma forma geral por todos aqueles que sofrem. Dos 16 que estão em tratamento, 3 são crianças.
8, 7 e 2 anos de idade. Talvez a de 2 anos de idade não entenda o que é isso. Mas os pais, os avós, os parentes sabem o que significa. São angústias. São pessoas que, recebendo tantas notícias ruins de todos os lados, acabam perdendo até a esperança ou acabam pensando em loucuras. E cabe à igreja, que conhece a luz, que conhece o caminho, que conhece o Consolador, que conhece aquele que tem o poder de todas as coisas, interceder por eles que ainda não conhecem o nosso Deus. Vamos interceder por todos esses que estão sofrendo por causa desta pandemia. E depois, no segundo momento, em nossas orações de intercessão, vamos rogar por aqueles que estão à frente, trabalhando, combatendo em todas as áreas. Não nos esquecendo daqueles que às vezes o governo esquece, o Ministério do Trabalho esquece, mas estão envolvidos na pandemia, como sempre estamos lembrando aqui. Os motoristas de ambulâncias, de SAMU, os faxineiros e faxineiras de hospital, que estão em contato muito perto com aquelas coisas que contaminam. E também eu gostaria de que nós intercedêssemos junto a Deus para que coloque consciência nessas pessoas que desobedecem às regras sanitárias e que saem por aí fazendo tantas coisas que dizem não façam, eles aí sim que fazem. O uso de máscara é tão simples, eu sei que incomoda. Para quem tem asma, então é terrível, mas é necessário por enquanto. Nós temos visto muitas pessoas na rua, e ai daquele que cobrar a máscara. Aí muitas palavras de baixo calão são mandadas contra nós. São pessoas que não têm consciência alguma, mas tão pecadoras quanto nós, e que precisam do mesmo Deus que nos deu a abertura dos olhos da fé para entender que Ele é a razão, que o amor a Ele é o principal da nossa vida, e amar o próximo como a nós mesmos. Vamos então, queridos, interceder junto a Deus pelos enfermos, pelos envolvidos no combate da pandemia, e também por aqueles que desobedecem às regras, para que Deus dê a eles arrependimento. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir ao presbítero Eli que ore pelos enfermos e seus familiares. O presbítero Alex, pelos que estão combatendo isso. E o presbítero Décio, eu peço que ore por aqueles que desobedecem, para que tenham consciência, e cumpram as regras para o bem de toda a população. Oremos silenciosamente. Nosso Deus, nosso Pai, instante e as portas deste tempo abrem para prestarmos de tudo. Nós queremos louvar por todos os testes, condições físicas, saúde, para que chegarmos. Entendemos que muitos gostariam de estar aqui, mas estão impedidos, Senhor, pela dificuldade. De uma maneira toda especial, Senhor, queremos colocar diante do teu altar de graça a vida de todos aqueles que estão acometidos por essa enfermidade que assola o mundo. Pedimos a tua misericórdia sobre os familiares. Pedimos misericórdia por aqueles que também não assistem. E nos guarde, Senhor, no meio deste mal. Mas a sua soberana vontade deve ser cumprida, Senhor, em nós. Abençoa a realização deste culto, abençoa a mensagem que teremos logo em seguida. Fica, Senhor, por cada um de nós, possamos estar inteiramente com a nossa mente voltada para a tua palavra e para a tua pregação.
Em nome do Santo Jesus, oramos. Glória para todos vocês. Amém, Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, milênios atrás, o Senhor chamou um homem, sua casa, e deu-lhe uma ordenança: ser tu uma bênção. E essas palavras ecoam até os dias de hoje, Senhor, em nossas mentes. Essas palavras estão sendo cumpridas por aqueles que, como os antigos heróis da fé, são heróis também do tratamento, da bênção para os seus semelhantes. Pedimos a tua proteção, a honra dobrada a esses que se desdobram para cuidar daqueles que estão adoentados. Igualmente, Senhor, nós te pedimos as bênçãos para aqueles que estão trabalhando, que estão produzindo, para que nós possamos viver, para que nós possamos ter alimentos. Muitos podem ficar em casa e cumprir, assim, uma margem de segurança maior para si e para a sua família. Outros, como esses que atendem nos hospitais, como esses que trabalham produzindo, não o podem fazer. Eles têm necessidade daquele ganho, eles têm necessidade de produzir também, para que esse produto do trabalho deles seja uma bênção para todos. Se nós todos estivéssemos em casas fechadas, certamente já estaríamos passando fome. Entretanto, nossos supermercados continuam abertos, os transportes continuam sendo feitos, e nós sabemos que isso tudo, de uma certa forma, está cumprindo aquela missão tua, Senhor, de ser uma bênção. De ser uma bênção para aqueles que mais necessitam. Por isso, Senhor, neste momento nós te pedimos uma bênção redobrada, um olhar carinhoso por todos aqueles que, mesmo sabendo que correm mais risco, continuam trabalhando para o bem dos irmãos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, viemos na sua casa, muita alegria, Senhor Deus, que aqui nós somos felizes, Senhor, porque exercemos a fraternidade que existe entre nós. Ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, sabemos do dever nosso, Senhor, de obediência, Senhor, a tudo que Tu nos ensina, Senhor Deus. Mas devemos também ser obedientes também das leis terrestres, Senhor Deus, das leis da sociedade, porque o homem não é uma ilha, o homem é uma sociedade que deve viver em comum, e nós devemos obedecer às leis também da sociedade, Senhor. Tem aqueles, Senhor, que não cumprem essa obediência, Senhor Deus, são egocêntricos, Senhor, só pensam neles, Senhor Deus. Que o Senhor esteja presente no coração deles, para que eles possam respeitar, Senhor Deus, pelo menos a si próprios, Senhor Deus, zelando, Senhor, pelo interesse do que é seu, da sua família e de todos, Senhor, principalmente o da vida do próximo. Nós desejamos ser o próximo na vida de cada um, e assim que eles devem servir, Senhor, pensando, Senhor, que deve também ser zeloso também com a saúde de todos. Nós pedimos, Senhor Deus, naturalmente que está tudo sob o seu controle, Senhor Deus, mas o Senhor nos oferece essa oportunidade da oração, para que nós mostremos a nossa humildade, Senhor, a dependência contínua de tudo, Senhor Deus, porque Tu tens mostrado a Sua soberania e a Sua sabedoria em orientar nossas vidas. Pensamos que o Senhor deve colocar na cabeça de cada um, Senhor Deus, o dever cumprido, Senhor Deus, o ponto de referência de cada um na sociedade, para que ele seja imitado como um munícipe exemplar. Olha, Senhor, o coração deles, toca no coração, para que eles possam ser obedientes, não só à Sua palavra, mas obedientes ao ambiente social. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9.
leremos do versículo 57 ao 62 para a reflexão desta manhã. Como reflexão, será um pouco mais curta, que normalmente é aos domingos de manhã, quando aproveitamos para fazer uma mistura de sermão com aula de escola dominical. Então, Lucas capítulo 9, 57 a 62, diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos nesse texto várias mensagens para vários domingos, enfim, rico. Cada detalhe desse texto é muito rico. Assim como o Salmo 23, que podemos passar tanto tempo com ele, falando dos seus detalhes, esse daqui também. Mas eu quero apenas hoje de 2 detalhes, enfatizando apenas uma frase, que é: pôs a mão no arado. Somente essa. Quais são as 2 coisas principais que devemos ter no coração e na mente quando colocamos a mão no arado? E são 2 coisas assim que talvez a primeira é terrível, a segunda é muito boa. Parecem conflitantes, mas não são. A primeira coisa que devemos pensar e ter no coração é que o trabalho é árduo. O trabalho é árduo. Principalmente naquela época. Principalmente na época em que Mateus escreve, no ano 70 aproximadamente, para os judeus, e depois Lucas, que é o nosso caso, escreve lá pelo ano 80 para os gregos. Era difícil, a tecnologia não era tão grande assim. Raros eram os agricultores que tinham bois ou cavalos ou jumentos para puxar o arado. Muitos tinham que fazer arar a terra com a própria mão. Aliás, segurando o instrumento, é claro, mas com a própria força. Então a primeira coisa que devemos lembrar é que o trabalho é árduo. Existem pedras e tocos. Existem dificuldades. Existem barreiras que precisam ser ultrapassadas. E quando aceitamos isto, a motivação é especial. Quando colocamos a mão no arado, olhamos para o terreno todo cheio de pedras e de tocos e de entulhos, o que nos motiva a pôr a mão no arado? A gratidão. A gratidão. Porque um dia ele arou o terreno pedregoso do nosso coração. Ele arrancou os tocos do pecado de dentro do nosso coração. Alguém falou a mensagem para nós. Alguém leu, alguém cantou. Alguém ensaiou para tocar e cantar. E de repente naquela letra, naquela música, aconteceu de vir a mensagem para nós dentro do momento certo do Senhor. Alguém se esforçou para estudar o texto, alguém pôs a mão no arado. E é difícil puxar o arado ou então empurrar o arado. É difícil. As pedras podem ser nossos próprios irmãos de sangue, os de dentro da nossa casa. Pastor, mas olha só o que a irmã dele está fazendo. Que adiantou? Podem ser vizinhos. Está muito alto.
Pode ser vários detalhes. Pode ser dentro do nosso próprio coração mesmo. O medo desses problemas. Fazer o meio de campo. A política da boa vizinhança. Isso deixa o arado sem fio. É mais fácil contornar a pedra, o topo. E muitos têm contornado as pedras e os topos. Mas não. Quando a igreja começa, e Lucas continua escrevendo agora em Atos dos Apóstolos, explicando para este grupo de homens, ou para este homem chamado Teófilo, amigo de Deus, falando para ele, ele diz assim, de uma maneira muito clara, que a igreja tinha que perseverar na doutrina dos apóstolos. E nesta época, ano 80, já vários escritos apócrifos existiam. E já existiam até mesmo antes, lá pelo ano 48, quando o apóstolo Paulo, inspirado, escreve Gálatas, logo no início ele diz, olha, cuidado, se eu, um anjo, alguém pregar outro evangelho que vá além, seja anátema. Então os livros apócrifos, os escritos apócrifos já existiam. Então uma pedra do nosso caminho, muitas vezes é uma compreensão falsa e de fantasia sobre o evangelho. É difícil. O atalaia sobe na montanha porque todo mundo diz para o atalaia, você serve, você sabe tocar. Olha, são 2 toques, tudo bem? O primeiro dizendo está tudo em paz, pode dormir tranquilo. E o segundo, fique em alerta. Lá vai o atalaia para cima da montanha e todo mundo lá embaixo, no seu dia a dia, ele enxerga ali o inimigo chegando, toca e ninguém se arruma. E ninguém fica preparado. Imagine a angústia do atalaia. Quando ele olha e vê que os seus parentes estão fazendo coisas erradas. Não estão se armando para a batalha. E ele continua tocando, continua tocando, continua tocando. Eu fico imaginando que tristeza. Cada toque, uma lágrima, quem sabe. Existem obstáculos e sempre existirão. Mas por que eles existem, pastor? Para 2 coisas. Primeiro, para sermos perseverantes na gratidão. Nós não trabalhamos para Deus para receber dele alguma coisa. O que ele já nos deu, basta. Paulo, minha graça te basta. O que ele nos deu, basta. E a segunda coisa que acontece é a segunda parte da reflexão, que é a parte da bênção. Se por um lado existem obstáculos, pedras, topos, por um outro lado, o dono do terreno é o foco. Para arar, quem sou eu para ensinar os irmãos, que convivem com a roça o tempo todo, mas para arar é necessário um ponto fixo e ser guiado por aquele para aquele ponto e tenha o que tiver no meio do caminho. O nosso ponto fixo é Jesus e sempre será. E agora vem a parte boa da mensagem. Quem colocou os topos e as pedras no meio do caminho foi o dono do terreno. Porque nada foge da sua soberania. Então, se ele colocou as pedras, ele colocou os topos, ele tem uma razão para nós. Não tire o olho de mim. Fiquem olhando para mim. Eu sou a referência. A boa notícia é que as pedras e os topos não são retirados por nós. São retirados pelo dono do terreno. Ele vem ao nosso encontro, ele tira as pedras, ele tira os topos e volta ali na referência, porque ele serve, ele equipa, ele cuida daquele que ele entregou o arado. A boa notícia é que o dono do terreno é o mesmo que limpa o terreno. É o mesmo que transforma uma pedra muito grande
pode transformar num coração muito amável. Lucas estava, quem sabe, ao lado de Paulo, uma tremenda pedra no caminho, que se transformou no grande perseguido por causa do caminho, da verdade e da vida. A boa notícia é que o dono do terreno, além de ser o nosso foco, além de ser o nosso guia, de estar ali, é aqui que você tem que vir, tem problemas, estou aí, e já tira, além de ser isso, ele tem nas mãos aquilo que ele conquistou para nos dar. Vem aqui, porque isso aqui já é seu, a coroa da vida. O que nos motiva a pôr as mãos no arado é a gratidão. Porque ele não está dizendo e nunca disse nas Escrituras, se você conseguir chegar aqui eu te dou. Não, isso aqui é teu. O apóstolo Pedro escreve sobre isso. Vamos abrir, irmãos? O apóstolo Pedro, primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. De 3 a 5, a princípio. Tarefa de casa, leiam o resto, depois do almoço. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para, novamente, uma herança que não corrói, uma herança que não estraga, incorruptível, sem mácula, sem mancha nenhuma, imarcessível, ou seja, não murcha. Os heróis das Olimpíadas antigas, eles ganhavam louros de verdade, mas depois que eram colhidos e feitos uma coroa, eles recebiam essa coroa, no dia seguinte já estava murchando, acabando. Mas vejam só, o que ele nos promete é que uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Alguém está reservando, alguém está segurando, alguém está com ela na mão. Para entregar a quem? Versículo 5. Para vós outros, final do 4, que sois o quê? Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Com uma mão ele reserva aquilo que conquistou para nós, e com a outra nos guarda. Vigia, cuida. Vem até o terreno e tira as pedras, e tira os tocos, que ele mesmo pôs, para mostrar a nós que ele está presente. Ele está presente. Vamos, irmãos, fechar os nossos olhos. Vamos orar nesse instante, interceder nesse momento, por todos aqueles que colocam as mãos no arado. Seja o arado sair do país, ir para outro país, seja o arado dentro do próprio país, seja o arado dentro da própria casa. Porque todos nós fomos chamados como sacerdotes, é o sacerdócio universal dos crentes. Cada um aqui é pastor e pastora no seu lar, no seu trabalho. O arado que Deus deu para cada um é onde você está. E o terreno que Ele deu para cada um é onde você fica, onde você trabalha, onde você vive. Mas a promessa é a mesma. Eu tiro os tocos porque eu coloquei os tocos. Eu tiro as pedras porque eu coloquei as pedras. Sabe por quê? Porque vocês são guardados por mim e reservada na minha mão está a coroa da vida. Que seja a motivação de andar com o arado nas mãos. A gratidão pela salvação. Oremos silenciosamente, intercedendo junto a Deus por todos nós que temos a mão no arado.
Santo Deus, cada um dos teus filhos aqui no templo, em seus lares, nesse momento oram, intercedem junto a Ti, para que o Senhor limpe o suor, para que o Senhor limpe as lágrimas e renove as forças de todos que colocam as mãos no arado. Para aqueles, ó Deus, que saem do país deixando famílias e vão levar a mensagem em outros lugares. Aqueles que saem da sua própria casa e vão para outras cidades e estados, trabalhando pela Tua causa. Aqueles que assumem púlpitos, liderança de igreja em todos os departamentos que a igreja tem. Mas também todos nós, desde aquele irmão que acha que não faz nada na igreja, mas é tão importante quanto aquele que prega. Porque geralmente aqueles que acham que não são tão importantes na igreja são importantes, porque foram resgatados por Ti, Senhor. E muitas vezes no silêncio do quarto, na madrugada, esses estão intercedendo pela igreja. Isso não aparece diante dos olhos humanos, mas aparece diante dos Teus olhos. São importantes. Todos são. Por isso, Senhor, nós rogamos por todos os Teus filhos que após a salvação colocaram as mãos no arado, pela Tua ordem. Que eles saibam, ó Deus, que por mais difícil que seja o arar esta terra que é o mundo, o Senhor é quem afia a lâmina, o Senhor é quem tira os entulhos, o Senhor é quem coroa o esforço de cada um. Que a motivação nossa seja gratidão e apenas gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. No labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Em pé, louvemos a Deus com este entusiasmo. Este hino não é um hino de louvor, de adoração, mas de entusiasmo mútuo. Vamos nós trabalhar, vamos. Somos servos de Deus. É um hino de ânimo, de edificação, de chamado de irmão para irmão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, com amor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para as fontes sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação, o seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, agitados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre terra será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.
e a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Queiram sentar-se, irmãos. Agradecemos a todos que participaram desse culto pela manhã, tanto no templo quanto fora deles. Até o culto da noite, se Deus permitir.